Olá, alunos! Professor Zulin aqui com vocês e eu vou resolver com vocês a nossa primeira avaliação aí de matemática aí do terceiro ano, né? Então vamos lá, resolver as questões para vocês aí, né? Já serve de revisão aí de conteúdo do assunto que nós estudamos aí no primeiro trimestre lá de juros simples e juro composto. Então, primeira questão aqui diz o seguinte: numa escola, um professor ganha R$ 35 por aula dada e tem uma carga horária de 20 aulas por semana. Eventuais aulas de reforço são dadas com acréscimo de 40% por aula dada. Então, a aula que ele fizer a mais dessas 20 aulas semanais, ele ganha um acréscimo de 40%. Cumprida a sua carga horária, se em uma determinada semana o salário desse professor foi de 1.337, o número de aulas de reforço dadas por ele nessa semana foi. Bom, primeiro vamos calcular, então aqui o cálculo de uma semana, né? Vamos calcular aqui primeiro o quanto que ele ganha em uma semana, né? Então, por semana ele ganha 20 aulas, a cada aula R$ 35. Então, 20, né? 20, apaga aqui. 20 vezes 35, isso daqui dá 700, tá? Bom, um acréscimo de 40% em cada aula, então eu tenho lá, cada aula custa R$ 35, eu vou ter um acréscimo de 40%, então um acréscimo de 40%, igual nós aprendemos, vai ser multiplicado por 1 mais o 40%, que é o 0,4, né? 40% em decimal. É só multiplicar 35 vezes 1,4. Isso aqui vai me dar um total aqui de R$ 49. Então, ó, ele vai ganhar R$ 49 por aula que ele der de reforço, né? Aula de reforço, ele ganha R$ 49. Bom, ele ganhou nessa semana aqui, ó, 1.337. Fazendo a diferença, 1.337 menos os 700, que é o fixo que ele ganha toda semana, com essas 20 horas, isso aqui vai dar um total de R$ 637 que ele arrecadou a mais com a aula de reforço. Se cada aula ele ganha 49, então é só pegar 637, dividir por 49, que é o que ele ganha por aula a mais de reforço. Isso aqui vai dar um total de 13 aulas. Então está aqui a alternativa correta na questão 1. Tá? 1 resolvida. Vamos lá para a questão 2. Questão 2, ó. Uma loja vende um produto no valor de R$ 250 e oferece duas opções de pagamento aos clientes: à vista, com 10% de desconto, ou em duas prestações mensais de mesmo valor, sem desconto. A primeira sendo paga no momento da compra. A taxa mensal de juros embutida na venda foi de quanto? Então, o cálculo aqui é o seguinte: se ele pagar à vista, o pagamento à vista com o pagamento a prazo, quanto que ele está pagando de taxa? Né? Quanto que ele paga de taxa se ele deixar de pagar à vista e pagar a prazo? Bom, pagamento à vista tem um desconto de 10%. Então, desconto de 10% é só pegar os 250 e multiplicar por 1 menos os 10%, que é 0,1. Isso aqui é 250 vezes 0,9, né? Fazendo a multiplicação aqui, eu vou encontrar 225. Então, à vista, ele pagaria 225. Então, supondo agora que ele tiraria do bolso à vista 225, ele vai pagar a prazo, em duas parcelas de R$ 125. Então, o meu valor aqui, né, o meu capital, meu principal aqui agora, é os 225. Então, você pega um produto que custa 225, você pagaria à vista 225, e você paga em duas parcelas de R$ 125, que é 250 dividido em duas. Né? Ó, duas prestações mensais de mesmo valor. Então, pega 250, divide em duas, daria duas parcelas de 125.
A primeira parcela paga no ato da compra. Então, você tem um produto que você pagaria à vista 225, tira a primeira parcela de 125, isso daqui vai dar R$100. Esses R$100 aqui, você vai pagar no próximo mês uma segunda parcela de 125. Então, esses R$100, acrescido de um juro aqui que eu não sei de quanto que é, uma taxa de juro, vai custar R$125. Esse é o cálculo. O 100 acrescido de uma taxa aqui vai para 125. Bom, nesse caso aqui, eu nem precisaria de conta, né? Porque se R$100 você vai para 125, você está tendo um acréscimo de R$25. R$25 de 100 é 25%. Não é? Então, poderia fazer direto, mas vamos lá. Um outro tipo de questão faria como, né? Divide o 100. Então, vou ter 1 mais I igual, não precisa do parênteses aqui, né? A 1,25, né? 125 dividido por 100, 1,25. Tirar um daqui, eu vou ter que o I vai ser igual a 0,25, ou 25%, como eu tinha dito antes, né? Encontrou aqui 100, depois de um mês eu vou ter que pagar 125, bom, de 100 para 125 aumentou R$25, 25 de 100 é 25% de juro, de taxa, né, que ele pagaria a prazo. Então eu teria que fazer dessa maneira, porque eu pagaria à vista 225, mas se eu não pagar à vista, eu vou pagar duas parcelas de 125. Então quanto que eu pago de juro nesse pagamento? Como ele pagou a primeira parcela no ato da compra, já tirou aqui 125. Tá? Então vamos lá para a questão 3. Questão 3. Um capital de 12 mil é aplicada uma taxa anual de 8%, com juros capitalizados anualmente. Então, juro normal, não é nominal, é efetiva. Considerando que não foram feitas novas aplicações ou retiradas, o valor do capital acumulado após 2 anos e o número inteiro mínimo de anos necessários para que o capital acumulado seja maior que o dobro. Vamos calcular quanto que é o dobro, eu sei quanto que ele vai ser maior que o dobro. Então, primeiro cálculo aqui, 2 anos. Você tem, eu quero calcular o montante desse capital de 12 mil, multiplicado por 1,08, que é 1 mais 0,08, né, fazendo direto aqui, elevado a 2. Aí, multiplicando aqui, elevando ao quadrado e multiplicando, né, já fazendo as contas aqui, eu vou chegar no total de 13.996,80 centavos. Tá? Esse aqui é o valor depois de 2 anos. Bom, para chegar no dobro, olha só, quanto tempo demora para chegar no dobro? Seria quanto tempo que demora para chegar a 24 mil. Só que se eu colocar 24 mil aqui no lugar do montante, né, esse 12 mil vai passar dividindo e vai dar 2. Ou seja, respondendo a segunda pergunta, eu quero saber quanto tempo que esse 1,08, né, elevado a n, quanto tempo que ele vira 2. Porque o 12 mil vai passar dividindo, quanto tempo ele vira 2. Bom, isso daqui é uma questão de logaritmo, né? Aplica o logaritmo dos dois lados. Então, eu vou ter ln de 1,08 elevado a n, que é igual a ln de 2. Quando eu aplico o logaritmo dos dois lados, esse n ele cai. Né? Então, vai ficar n vezes isso daqui igual a ln de 2. Então, vamos fazer aqui, ó. Então, eu vou ter n vezes o ln, né, o logaritmo, de 1,08 igual a ln de 2. Eu quero encontrar o n, está multiplicando, só passar dividindo. Então, o meu n vai ser o ln, logaritmo de 2, dividido pelo logaritmo de 1,08. Aí, usando a calculadora científica, calcula quanto que é ln de 2, quanto que é o ln de 1,08. Se vocês usarem o logaritmo, o log também vai dar o mesmo resultado. Encontrando quanto vale cada um, pega o máximo de casas depois da vírgula que vocês encontrarem aqui, divide, e eu vou encontrar aqui 9,01.
Ou seja, 9 anos e mais um pouquinho. Então, em 9 anos não vai dobrar. Então, vou precisar de mais. Então, no número inteiro aqui, eu preciso de pelo menos 10 anos. Para ser maior que o dobro, porque 9 anos não vai dar, porque é 901, então é 9 anos e mais um pouquinho para dar o dobro. Então, eu vou ter aqui, no mínimo, 10 anos. Então, primeira alternativa. Então, está aí respondida a questão 3. Vamos lá para a questão 4. O preço de uma mercadoria subiu 25%. Qual a porcentagem que se deve reduzir o seu preço atual para que volte a custar o que custava antes do aumento? Então, esse tipo de questão aqui nós já fizemos algumas vezes. Pega o valor, 100. Né? Você tem lá um produto custando R$100 e ele tem um acréscimo de 25%. Então, R$100. Com um acréscimo de 25%, eu vou multiplicar por 1,25, né? Que é 1 mais 0,25. Isso aqui vai para 125. Você pode fazer até direto, né? Porque 25% de 100 é 25. Agora eu quero dar um desconto nesse 125 aí. 1 menos I, um desconto, né? E tem que voltar a quanto? Tem que voltar a 100. Então você vai dar um desconto, uma taxa, e tem que voltar a 100. Bom, então, passa dividindo. Aqui, né? Vai ficar... Se eu passar dividindo aqui, ou melhor não, melhor fazer isso aqui, ó. Multiplica. Eu vou ter aqui 125, né? Aqui 1,25. Deixa eu ver, ó. Vamos fazer assim primeiro. Vamos passar dividindo e ver se dá certo, ó. Então, 1 menos I, que é igual, passo 125 dividindo. 100 dividido por 125, né? Fazendo a conta aí, quanto que vai dar? Bom, isso aqui vai dar, então, 0,8. Né? 100 dividido por 125, 125 passa dividindo, vai dar 0,8. Agora, o que eu vou ter que fazer? O I é negativo, então passo o I para lá positivo e passo 0,8 para cá negativo. Então vai ficar 1 menos 0,8, que é igual, o I para lá passa positivo. Então meu I vai ser 1 menos 0,8, 0,2, que corresponde a 20%. Está aí a resposta. Tá? É uma maneira de fazer. Nessa 4. Tem várias outras maneiras. Uma maneira é essa. Você chama o valor aqui, dá um valor para esse produto e calcula. Poderia montar regra de 3 e tudo mais. Né? Vamos lá para a questão 5. Questão 5. Ó. Existia uma época em que a inflação era muito alta. Os salários, por exemplo, eram corrigidos mensalmente. Naquela época, o salário de um funcionário, em janeiro, era de R$ 1.200. E em abril do mesmo ano, R$ 1.330,24. Se as taxas de reajustes aplicadas a esse salário em fevereiro e março foram, respectivamente, de 2,5% e 5%, pode-se afirmar que o reajuste no mês de abril foi de aproximadamente quanto? Isso aqui são questão de reajustes sucessivos, né? Acréscimos sucessivos. Então faz assim, ó. Essa questão aqui ela se resolve assim, ó. Pega lá os 1.200 vezes o primeiro acréscimo em fevereiro. Isso aqui é em janeiro. Em fevereiro, então, teve um acréscimo de 2,5%. Então, vou multiplicar por quanto? Por 1,025, que é 1 mais o 2,5% em porcentagem, dá 1,025, vezes o segundo acréscimo, que é um acréscimo de 5%, ou seja, multiplica por 1,05. 1 mais 0,05, né? E vezes o terceiro acréscimo, que eu não sei de quanto que é, então 1 mais I, eu não sei o I, vou calcular, que está dando no final das contas 1.330,24. Bom, então 1.200 vezes 1,025 vezes 1,05 vai dar um número. Esse número aí vai dar, calculando aqui já, ó, 1.291,50, né? Multiplicando esses três. Aí vezes 1 mais I, que é igual a 1.330,24,
e 24. Bom, isso aqui está multiplicando, passo dividindo. Eu vou ficar com 1 mais i igual, esse número aqui vai dividindo. Dividindo lá vai dar exatamente 1,03. Dá exatamente esse número aí, 1,03. Tira um daqui, né? Tira um dos dois lados. O meu i vai ser 0,03. E 0,03 corresponde a 3%. Tá feito. Vamos lá, questão 6. Questão 6. Qual o valor principal, né? Qual o valor principal, o capital, devemos aplicar a taxa composta de 50% ao mês para que o final de um bimestre, 2 meses, né, ao mês, então aqui eu tenho 2 meses, se tenha um montante de 1.125. Então, o meu montante é 1.125. Eu quero saber o capital, não sei. 1,5, que é 1 mais 0,5, que é o 50%, elevado a 2. 2 meses. Ao mês, um bimestre, 2 meses. Pronto. Eleva 1,5 ao quadrado. Então, entra lá, capital. 1,5 ao quadrado vai dar 2,25. Aí é só passar dividindo. Eu vou ter 1.125 dividido por 2,25. Fazendo a divisão, né, desse 1.125 por 2,25, que estava multiplicando o capital. Fazendo a divisão aqui, eu vou encontrar o capital de 500. E está aqui a resposta da 6. Vamos lá para a questão 7. 7. Com a taxa anual de 15%, em que tempo um capital de 800 produz R$ 258 de juros? Então, R$ 258 de juros, né, mais o capital, me dá um montante. Então, 800 mais o juro vai dar 1.058. Né? Então, meu montante aqui, nessa aplicação, é os 800 mais o juro que foi acumulado. Isso aqui dá um total de 1.058. Então, eu quero saber quanto tempo esses 1.058 com capital de 800, uma taxa de 15%, então 1,15, né, 1 mais 0,15, elevado a n. Eu quero saber o tempo, quantos anos. Se a taxa é anual, o tempo vai ser anual. E agora é igual ao outro exercício, né? Esse 800 está multiplicando, vai passar dividindo. Dividindo aqui, eu vou encontrar, né, 1.058 dividido por 800 vai dar 1,3225, 3225, igual a 1,15 elevado a n. Mesma coisa, aplica o logaritmo dos dois lados, né? Esse n vai cair, então vou ter isso aqui, né? Ó. ln de 1,3225, que é igual, já vou derrubar o n aqui, n vezes o logaritmo de 1,15. Né? Quando eu apliquei o logaritmo, n cai. Então, meu n vai ser a divisão desse logaritmo de 1,3225 dividido pelo logaritmo de 1,15. Né? Isso aqui vai dividindo. Fazendo a divisão aqui, eu vou encontrando o valor do logaritmo de cada um deles, dividindo 2 anos. Está aqui. Resposta da 7. Questão 8. Jorge quer aplicar R$ 4.500 com o objetivo de, após 15 meses, obter um montante de R$ 7.010,85. Aqui, taxa mensal de juro composto deve aplicar esse capital. Então, você tem o montante, né? Aqui, ó, eu tenho um montante de R$ 7.010,85, um capital de 4.500. A taxa eu não tenho, né? Eu vou calcular.
elevado a 15. 15 meses, então a taxa vai ser mensal. Aqui, tempo em meses, a taxa é mensal. Aí é só passar dividindo. 7.000 aqui dividido por 4.500. Eu vou encontrar esse número aqui, ó, 1,55797. Então, estou pegando 5 casas depois da vírgula. Igual a 1 mais i elevado a 15. Esse caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Igual eu ensinei para vocês, eu tenho que tirar esse 15 daqui, tem que virar 1. A forma mais fácil, com as calculadoras que vocês têm aí, científica e tudo mais, é elevar os dois lados a 1 sobre 15. Eleva os dois lados aqui a 1 sobre 15. Porque 15 elevado a 1 sobre 15 vira 1. E aí, usando a calculadora, igual eu ensinei para vocês, esse lado esquerdo aqui, esse número elevado a 1 sobre 15, eu vou chegar em 1,03. Olha só, 1,03, que é igual a 1 mais i, aí tira 1 dos dois lados, o meu i vai ser 0,03, que corresponde a 3%. 9. Uma pessoa aplicou 18.000 a taxa de juro composto de 2,8% ao mês e obteve um rendimento de 6.390. O rendimento é o juro, né? O juro. Então, qual o prazo aproximado dessa aplicação? Primeira coisa, que o montante dessa aplicação aqui é a soma dos 18.000 com 6.390. Somando os dois aqui, eu vou encontrar 24.390, né? Somando os dois valores. Então, eu quero saber o prazo. Que prazo? Que vai juntar os 24.390, montante, igual a um capital de 18.000, vezes 1,028, que é 1 mais 0,28, que é o 2% aqui, né? 0,028, 2,8% em decimal, elevado a n. Outro problema de logaritmo. A taxa mensal, o prazo vai ser mensal. Bom, igualzinho aos outros exercícios, né? Passo dividindo. Divide aqui, eu vou encontrar esse número aqui, 24.000 dividido por 18.000, 1,355. Igual a 1,028 elevado a n. Aplico o logaritmo dos dois lados, aqui é um parênteses, né? Aplico o logaritmo dos dois lados, então já fazendo a conta aqui, o meu n vai ser o logaritmo desse carinha aqui, vai estar do lado de lá, logaritmo de 1,355 dividido pelo logaritmo de 1,028. Eu já pulei os passos aqui, que é igualzinho às outras duas questões que eu tinha feito antes. Envolvia o logaritmo. Fazendo as contas aqui, eu vou chegar, calculando o logaritmo, a 11 meses. Então, está aqui, ó. 11 meses. E vamos lá para a última questão. Questão 10. Uma empresa emprestou de um banco a quantia de 100.000 por 6 meses. A taxa de juro composto de 19,9% ao mês, quase 20% ao mês. No entanto, um mês antes do vencimento, no quinto mês, a empresa decidiu liquidar a dívida. Então lá, esperou passar 5 meses, ali no quinto mês ela decidiu liquidar a dívida. Bom, se ela pagou um mês antes, eu tenho que tirar esse juro que ocorreria ali no último mês. Só que tem um detalhe, ó. No entanto, um mês antes do vencimento, a empresa decidiu, mas o valor pago, qual o valor pago se o banco opera com uma taxa de 10% ao mês de desconto, diferente dos 19,9%. Então, aquilo que eu tinha comentado com vocês nas aulas. Se você está pagando um investimento lá, uma taxa de 19,9%, se você vai pagar a parcela antes, você teria que tirar esse juro, mas no contrato desse banco aqui, um desconto é de 10% e não de 19,9%. Então, primeiro vamos calcular quanto que ele deveria, quanto que essa empresa vai estar devendo lá no sexto mês. Então, vamos pegar os 100.000, né, e multiplicar por
1,199, que é o 1 mais esse 19,9% em decimal, né, porcentagem decimal, elevado a 6. Eu quero saber o montante aqui, ó, né, montante depois de 6 meses. Quanto que ele vai estar devendo depois de 6 meses? Bom, calculando aí, elevando a sexta e multiplicando, eu vou chegar nesse número aqui, ó, 297.108,51. Aqui, está devendo esse dinheiro aqui. Mas ele pagou um mês antes. Então tem que voltar, ou seja, tem que pegar um dinheiro do futuro e trazer para o passado, um mês antes. O que eu ensinei para vocês nas últimas aulas lá. Um dinheiro no futuro pode trazer para o passado, se ele vai para o futuro você multiplica, trazer para o passado você divide. Então esses 297.108,51 eu vou dividir pela taxa que eu estaria pagando, no caso do contrato, 10%. Ou seja, eu vou dividir por 1,1, que é 1 mais o 10% decimal, 0,1. E aí, dividindo, você vai encontrar 270, 98 e 65. Está aqui. Primeira alternativa aqui. Certo? Então tá, gente. Tá aí as questões resolvidas. Até outra hora.